Números, capítulo 22, versículo de 1 a 41. De Cádiz a Moabe. O rei de Moabe recorre a Balaão. Depois, os israelitas partiram e acamparam nas estepes de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. Balaque, filho de Zippor, tinha visto tudo o que Israel fizera com os amoreus. O Amobe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora esta congregação lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está acampado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que um povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Deus disse a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoará este povo, porque ele é bendito. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque: voltai para a vossa terra, porque o Senhor recusou permitir-me ir convosco. Os chefes de Moabe voltaram e foram ter com Balaque, e disseram: Balaão recusou vir convosco. Balaque, de novo, enviou chefes mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Eles foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, não te recuses a vir-te comigo, porque te cumularei de honra e farei tudo o que me dissesses. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, pequena ou grande. Mas, agora, rogo-vos que fiqueis aqui também esta noite, para que eu saiba o que o meu Senhor me dirá. Deus veio a Balaão durante a noite e disse-lhe: se esses homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, albarjou a sua jumenta e foi com os chefes de Moabe. A jumenta de Balaão. A ira de Deus acendeu-se porque ele ia, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como seu adversário. Ora, Balaão ia montado em sua jumenta, e os dois de seus servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então a jumenta desviou-se do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda estreita, entre a vinha, onde havia um muro de pedra de cada lado. A jumenta viu o anjo do Senhor e encostou-se ao muro, apertando o pé de Balaão contra ele, e ele bateu de novo. O anjo do Senhor passou diante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo do Senhor e deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele bateu na jumenta com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me bateres destas 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: por que zombaste de mim? Ah, se eu tivesse uma espada na mão, agora mesmo te mataria. A jumenta disse a Balaão: acaso não sou tua jumenta?
em que cavalgastes desde o tempo em que sou tua até hoje? Acaso tive por costume fazer isso contigo? E Balaão respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. E Balaão inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaão e Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha subir-lhe ao encontro à cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do seu território. E disse Balaque a Balaão: Porventura, tu te enviaste dignamente a me chamar? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi a Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos montes de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.